Olá dos Açores, bem-vindos amanhã com Deus. Esse projeto, ele nasceu para ajudá-lo, para fortalecer a sua fé, a minha fé, na caminhada do dia a dia, colocando sempre fé e a palavra de Deus em primeiro lugar. Isso mesmo. O que você tem colocado em primeiro lugar no seu dia, na sua vida? Geralmente, nós criamos alguns hábitos. E hábitos podem ser bons, como também podem ser prejudiciais. Mas é muito importante nós acordarmos sempre atentos. E nós temos um tema hoje muito interessante. Um tema em que muitas vezes nós vamos enfrentá-lo no nosso dia a dia, na nossa história de vida. E nós vamos ter uma opção, nós vamos ter que fazer uma escolha, vamos ter que optar entre, o tema de hoje é fé ou dúvida. O que a Bíblia fala sobre dúvida? O que a Bíblia fala sobre fé? Então nós vamos dividir aqui esta live em duas partes, ok? Nós vamos falar primeiro, vamos aqui falar um pouco sobre a primeira parte, dando para você alguns torpedos, abrir algumas janelas na sua cabeça, no seu cérebro, para reflexão, e vamos fechar com o que a Bíblia diz, com versículos bíblicos, mostrando para nós aqui como nós devemos agir ou como nós podemos escolher agir, com fé ou com dúvida. Mas você que está vendo aí esse vídeo agora, deixa aí o seu comentário, vá comentando enquanto eu estou aqui a falar. Isso me ajuda a identificar como é que está a sua expectativa. Fale para mim aí de qual lugar do mundo você está. Eu estou aqui nos Açores, no arquipélago de Açores, Portugal, na ilha de São Miguel, ok? Então, você também que está assistindo aí pelo meu canal no YouTube, Pastor Jairo José Silva, se inscreva no meu canal. Estou com uma meta agora de atingir 200 inscritos, né? Tenho 100 e poucos inscritos, a meta é chegar a 200, até atingir os 1.000 e as 4.000 horas de visualizações para poder melhorar e crescer o meu canal e espalhar a fé e espalhar a palavra de Deus, ok? Então eu conto com você que está aí do outro lado, você que está aí, faça isso agora, ok? Escreva aí um comentário para mim, nem que seja bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, né? Se quiser criticar também, pode criticar, não tem problema, estamos aqui porque a crítica faz parte e nós crescemos às vezes com a crítica construtiva, né? Quando a crítica é destrutiva, ela não compensa. Então vamos ao nosso tema de hoje, da nossa manhã com Deus. Fé ou dúvida? O que é fé? Fé é a coragem. Você acordou hoje com coragem ou sem coragem? Então já começa por aí. A fé é a coragem. Isso, diga forte, expressão forte. A fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança, em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Então aqui a fé no geral não é somente a fé em Deus, a fé também numa palavra que nos foi dada. Então a fé começa com coragem. Então se você quer vencer, romper sobre a dúvida, você vai precisar ter coragem. Então coloque aí hoje no seu dia essa palavra, coragem. Eu não vou ficar como eu estou. Eu não vou aceitar essa situação. Eu não vou ficar procrastinando a resolução ou atitude ou ação dessa situação que eu tenho que mudar hoje.
Então, talvez esteja faltando hoje aí coragem. Você já tem fé, mas a sua fé não é uma fé corajosa. E o que é dúvida? Dúvida é a conjugação do verbo duvidar, que não acredita em alguma coisa, que tem um pé atrás. Então a dúvida é aquela pessoa que sempre tem um pé atrás. Mas nós vamos ver aqui hoje, né, prosseguindo, vamos prosseguir aqui, eu separei aqui 7 passos. 7 passos para nós refletirmos sobre a fé e sobre a dúvida. E você vai ver que a dúvida, ela faz parte, mas ela não pode anular a fé. Então, primeiro tópico aqui da nossa reflexão é: a dúvida deve servir para você refletir, ponderar e discernir. Então, você tem fé, mas você tem uma dúvida. E esta dúvida é uma dúvida sadia. Vamos colocar assim, uma dúvida sadia, né? Uma dúvida de prudência. Preste bem atenção, tá? Então, se você tem uma dúvida, ela deve servir para a sua reflexão. Você vai ponderar e discernir. Você tem opções aí hoje. Você acordou e você já acordou. Você pensa, eu não tenho opção de vida, eu não tenho o que fazer. Sempre tem. Só que nós não ponderamos. Você é uma pessoa que age no impulso, sem refletir, né? Sem discernir. O que é discernir? Não é pré-julgar. Discernir é observar com atenção, é pegar a dúvida e ela vai te ajudar a entender e a compreender o seu dia a dia e por que é que você está vivendo o que você está vivendo. Como você chegou a esta situação. Então a dúvida vai jogar luz aí, uma dúvida sadia, não uma dúvida negativa de incredulidade, mas uma dúvida que vai trazer reflexão. Você vai ponderar e vai discernir. Então a dúvida, ela pode te ajudar a refletir, a ponderar e a discernir. Segundo passo, dúvidas devem servir para mover, deslanchar em vez de empacar. Às vezes a pessoa fica com dúvida e no momento da dúvida ela perde uma oportunidade. No momento da dúvida ela empaca, ela não toma uma decisão e isso é perigoso. Eu ouvi uma ilustração uma vez sobre o comportamento de 2 animais e nunca mais eu esqueci. E o título era assim: a ovelha é um animal passivo e o cavalo é um animal fujão. Por exemplo, eu vi a comparação entre uma ovelha e um cavalo. O cavalo é um animal muito fácil de ser criado, sabia? O cavalo, se você amarrar ele num lugar e tiver um mato, uma relva, alguma coisa para comer ali, ele come. O cavalo, ele é um animal que ele é fugitivo. O cavalo é um animal que quando ele é incomodado, ou quando chega alguma coisa que incomoda, que tira o sossego dele, ele foge. Quando ele sente o perigo, ele foge. Então, o animal, cavalo, ele pasta se você soltá-lo. Ele começa a pastar e a comer, ele faz a sua vida ali de uma forma independente. O cavalo é um animal fujão. Agora, a ovelha não. A ovelha é um animal que é passiva. Se um predador vier para cima da ovelha, ela fica esperando, ela chora, ela geme ali, mas ela não foge. Então, olha que lição. E a ovelha é um animal que ela precisa de um pastor para cuidar dela. O cavalo não. O cavalo é um animal selvagem, ele pode viver tranquilamente na natureza, sem depender de ninguém. Mas a ovelha não, a ovelha depende de alguém, de um pastor,
A ovelha não pasta, ela tem que ser levada ao local do alimento. É por isso que o Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, né? Ele me guia para pastos verdejantes. Então, no momento da nossa vida, da dúvida, que deve servir para nos mover, nós empacamos, ficamos ali como uma ovelha e de repente é um predador. Mas todos nós temos um instinto natural de ser humano. Nós sabemos e identificamos rapidamente o que é perigo e o que não é perigo. Mas muitas vezes nós estamos em uma situação complicada, em uma situação difícil de vida e nós empacamos diante de uma situação. Então, a dúvida deve servir para mover, deslanchar, em vez de empacar. Porque você talvez tenha uma situação para resolver. Vamos dar um exemplo que você tem que apresentar uma resposta para o seu chefe até amanhã. E você está empacado já há vários dias. E você não conseguiu ali desempacar, né? Talvez você tenha que resolver uma situação que tem uma data limite, um documento, uma viagem que você está empacado, não resolve, você tem que tomar uma decisão, aí você empacou na dúvida. Isso não é muito bom, isso não vai lhe ajudar e nem a sua fé. Porque nós devemos entender uma coisa: a fé e a dúvida pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. Então eu estou mostrando para você aqui que é uma dúvida sadia, uma dúvida construtiva. E quanto mais dúvidas, por exemplo, você tiver da palavra de Deus, mais você vai crescer. Você sabe como funciona o mundo dos judeus, os rabinos? Sabe quem é considerado o rabino, o mestre? Não é o que tem todas as respostas. É o que tem a pergunta que ninguém tem resposta. Então, é por isso que sempre eles chegavam para Jesus e falavam assim: mestre, Jesus, por quê? O que o senhor acha disso? Então, lembra que eles chegavam para Jesus, mas querendo armar uma armadilha para Jesus. E muitas vezes Jesus usava a armadilha e ele revertia aquela armadilha. Lembra, por exemplo, uma vez que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, por que o Senhor e os seus discípulos dão mau exemplo, não lavam as mãos antes de comer, de se alimentar? Então eles queriam ali criar uma armadilha para desestabilizar Jesus, colocar uma dúvida no poder, na autoridade, na inteligência de Jesus. Então, sabe o que aconteceu ali? Jesus pegou aquela resposta e falou assim: o que prejudica, o que contamina o homem, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da sua boca. E Jesus diz que o que entra pela boca sai. E é isso que prejudica o homem. Então, comer sem lavar as mãos ali era uma situação que eles queriam colocar Jesus em dúvida, em xeque-mate. Eles queriam empacar Jesus, queriam humilhar Jesus diante dos seus discípulos, diante dos rabinos ali, daqueles judeus. Então, saiba de uma coisa: nem sempre quem tem a resposta é o mais inteligente. No mundo judaico, quem tem a melhor pergunta, aquela pergunta que vai levar dias, horas ou ano para achar uma resposta. Então, o nosso tema aqui hoje é dúvida, né? Ou é fé ou dúvida. Nós estamos aqui mostrando a importância da dúvida sadia. Já falei, a dúvida deve servir para você refletir, ponderar e discernir, ok? A dúvida é o segundo ponto que eu estou acabando de falar, são 7 tópicos, 7 pontos. Dúvidas devem servir para mover, deslanchar, em vez de empacar. Então, eu estou aqui nesse ponto. A dúvida que você tem hoje, ela vai servir para você deslanchar ou para você empacar. Já viu quando a pessoa está num estado de choque? Ela empaca. A pessoa teve um susto,
um desgosto, ela foi pega de surpresa. Eu já passei por isso, eu acho que você também. Às vezes alguém te confrontou, falou uma coisa que você não gostou, você baixou a cabeça, saiu calado, aí passa 1 minuto, passa 2, passa 5 minutos, você começa a falar, eu deveria ter falado assim, eu poderia ter respondido assim. Isso é normal acontecer, é porque você foi pego de surpresa. E às vezes você é uma pessoa que está numa fase difícil, numa fase complicada, e você está com a baixa estima, muito baixa, e você talvez não teve uma reação que gostaria de ter, aí você empacou. Então, nós podemos empacar na vida, mas nós devemos entender que nós também podemos deslanchar em vez de empacar, ok? Terceiro ponto aqui, tome cuidado com as convicções, pois ter certeza sobre algo não significa estar trilhando o caminho da sua verdade. Tantas vezes não se trata da certeza, mas de hábito, condicionamento, ilusão, autoimposta. Então, entre a fé e a dúvida, note que quando esse título aí muita gente vê, vai falar, será que a fé e a dúvida não tem nada a ver? Será que a dúvida é inimiga da fé? Não é assim que a Bíblia ensina. Nós vamos fechar aqui com um texto bíblico, mas eu estou mostrando para você que a Bíblia ensina que a dúvida ela pode ser prejudicial, a dúvida pode nos prejudicar na nossa vida, mas se nós tivermos uma dúvida madura, tomar cuidado com as nossas convicções. E nós somos criadores de convicções. Nós temos a nossa forma, a nossa maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas. Nós julgamos as pessoas até por uma postagem que ela coloca aí nas redes sociais. Nós julgamos uma pessoa pela forma dela vestir. Nós julgamos uma pessoa pelo carro que ela usa, nós julgamos uma pessoa somente de ouvir. Então nós temos que tomar cuidado para não criarmos este hábito de ter uma convicção de subjugar, de julgar a pessoa, às vezes sem nós entendermos e termos toda a certeza sobre algo, né? Não significa que você que tem dúvida, você está no caminho certo. Não significa que a sua convicção, eu tenho certeza que é assim. Então, sempre tenha dúvida na sua certeza. Sempre pondere, sempre tenha cuidado, porque talvez você ouviu mal, interpretou mal e você julgou pelo hábito, né? Tem pessoas que têm um hábito, né? Tantas vezes não se trata de certeza, mas de hábito. Você tem um hábito condicionado, você tem uma ilusão autoimposta. Você já criou aí uma forma de julgar a pessoa. Talvez pela nacionalidade. Essa pessoa é americana, ela é muito importante, ela é europeia. Esse é um africano, esse é um judeu, esse é um árabe. Nós tipificamos as pessoas. Quando Deus olha para o homem, ele vê macho e fêmea. Deus não vê europeu, americano, africano. Deus olha para o homem. E nós devemos aprender a olhar para as pessoas. Você tem esse cuidado? Você tem essa dúvida sadia? Eu já vi várias situações assim, de pessoas julgar pela aparência. Então, quando nós criamos este hábito de julgar pela aparência, é um perigo. Isso vai nos prejudicar, vai atrapalhar e nós vamos perder muitas oportunidades. Porque nem sempre o que parece é. Nem sempre o que nós estamos vendo é a realidade. Então, a dúvida sadia vai nos ajudar, vai nos orientar em como nós vamos associar a fé e a dúvida. Então, note que nós estamos falando aqui da dúvida sadia e a dúvida destrutiva. Falamos aqui da dúvida que empaca e não deslancha. Falamos aqui que a dúvida deve servir para refletir, ponderar e discernir.
eu gosto muito de falar com pessoas sobre a Bíblia, não que eu tenha resposta, as respostas não são minhas, mas eu gosto de falar sobre a Bíblia com pessoas que têm dúvidas. Por quê? Às vezes aquela dúvida daquela pessoa vai me despertar para algo que eu nunca imaginei. Aí eu vou pesquisar sobre o assunto hoje. Hoje, antes de começar essa live, eu estava pesquisando sobre uma coisa e vou falar para vocês. Eu estava até pensando hoje aqui, né? Vou fazer 55 anos e eu estava pensando, eu sou dinossauro, eu estou ficando velho. Tem uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos dias, já há algum tempo, mas nos últimos dias intensificou. Eu tenho visto na internet, principalmente, vou falar do Brasil, que é aonde eu acompanho mais como brasileiro, jovens de 17, 19, 18, 20 anos, milionários e bilionários. E eu resolvi descobrir como que essa rapaziada está ganhando tanto dinheiro, meu irmão. Eu nunca ganhei 1 milhão na minha vida toda. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. A gente vive aí, e eu falei, porque nós somos de uma geração, de uma época, em que nós temos que trabalhar, sair de casa, estudar, fazer faculdade, entrar no transporte público cheio, perder horas, aguentar patrão, aguentar perseguição no trabalho, e a gente pagando o preço porque nós temos que pagar as contas, criar nossa família, e nós somos dessa geração. E eu fiquei imaginando como que esses rapazes... Eu vi agora uma reportagem, saiu ontem, uma menina de 13 anos, se não me engano, milionária, e agora que ela parou a vida, com 13 ou 14 anos, está aí no Google, eu vi a reportagem ontem, ela parou a vida para estudar, ela aposentou, 13 anos de idade. Por que que essa rapaziada está, então, enriquecendo? Aí eu tive uma dúvida. E eu comecei a pesquisar, já estou aí a pesquisar há uns 10 ou 15 dias, e hoje eu tive estudando aqui de manhã uma coisa chamada inteligência artificial. Você já ouviu falar na inteligência artificial? É sensacional. Quanto mais eu cavo, quanto mais eu aprendo sobre isso, mais coisas vão acontecendo. Então note que a dúvida construtiva, a boa dúvida, ela pode tirar você do buraco. Ela pode fazer uma transição na sua vida. Como diz os espanhóis, que eu gosto muito dessa palavra, ela vai cambiar, né? Ela vai mudar. Você está em uma direção, ela vai te converter para outra, que a expressão bíblica é convertei-vos, arrependei-vos. Então, nós devemos nos arrepender de ter coisas e fazer coisas. Então, a dúvida construtiva, ela vai andar junto com a fé. Agora, a dúvida destrutiva, ela é inimiga da fé. São dois ímãs com os polos ali que não se ligam, né? Você já pegou um ímã e já tentou colocar, quando o polo está invertido, um afasta o outro. Então, talvez a dúvida, ela pode servir para prejudicar ou para melhorar a sua fé, a sua qualidade de vida. Então, vamos retornar aqui à dúvida, né? Tome cuidado com as convicções. Então, nós falamos aqui bastante sobre convicções, pois ter a certeza sobre algo não significa estar trilhando o caminho da sua verdade. Tantas vezes não se trata de certeza, mas de hábito, condicionamento, ilusão autoimposta. Então você está condicionado a fazer. Eu e você estamos condicionados a fazer sempre a mesma coisa. Quarto tópico aqui. Nesse instante, pergunte-se quais são as minhas dúvidas e quais delas estão me paralisando. Então, você já tem dúvida. Você já está hoje vivendo um dia, uma situação, uma época de dúvidas. Por que é que eu estou vivendo assim? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Então você agora vai nesse instante perguntar-se. Não é sair por aí perguntando o que você acha que eu fiz de errado. Não, é você. Você vai criar uma reflexão aí, né? Quais são as minhas dúvidas e quais delas estão me paralisando? Talvez você está paralisado hoje
você teve uma decepção, talvez você foi traído, você foi prejudicado, você foi caluniado, você foi confrontado e isso te paralisou. Então isso é um sinal que vai enfraquecer a sua fé. Não é que você não tenha fé. A Bíblia fala que existe uma fé grande, uma fé pequena, e existe uma fé que é forte, e existe uma fé que é valente, uma fé que é corajosa. Lembra como eu iniciei aqui essa live? A sua fé hoje, o seu dia hoje é um dia valente, é um dia corajoso? Todos os dias são iguais para todos os homens na face da terra. Todos nós temos 24 horas do dia. Eu, por exemplo, estou criando o hábito de acordar 1h30, 2 horas mais cedo todos os dias. Eu não acordo, levanto da cama e ligo aqui para começar esta live. Não, é 1h30 ou 2 horas antes. Isso mesmo, eu acordo 6 horas da manhã, 10 para 6, 6h15. Então a live vai ao ar aí 7. Agora eu estou colocando um pouquinho mais tarde, 7h30, que eu creio que vai atingir mais pessoas. Mas eu não posso ir muito mais tarde, porque eu tenho meus compromissos do dia a dia. Então, se eu deixar para fazer durante o dia, fica mais difícil. Então, eu estou aí criando este hábito e eu estou ganhando tempo. Então, muitas vezes, você tem que fazer aí esta pergunta, né? Quais são as minhas dúvidas e quais delas estão me paralisando, né? Quais são as minhas certezas e quais delas também eu tenho que tomar cuidado. Então você vai ganhar tempo, aprender a ganhar tempo para refletir, né? E você vai perguntar para você, o que é que está te paralisando? Aí você vai começar a trabalhar naquilo. É interessante que a pessoa, quando vai ao ginásio, ela tem ali uma série de exercícios. Por que ela tem uma série de exercícios? Porque ela vai trabalhar parte a parte do corpo. Ela vai trabalhar uma parte um dia, vai descansar outra parte, vai fazer outra parte. E na nossa vida também isso acontece. Nós não podemos pegar e falar assim, hoje eu vou resolver todos os problemas da minha vida. Não, você vai perguntar a si mesmo, quais delas estão me paralisando? Quais delas estão me prejudicando no meu dia a dia, ok? E o quinto passo é quais são as minhas certezas e quais delas me tornam cego e robotizado. É um pouco parecido com a quarta, mas essa tem uma diferença. Você já está robotizado. Você tem um jeito de agir, um jeito... E nós somos assim. Nós sentamos na mesa da nossa casa, no mesmo local. Nós queremos estacionar o carro sempre no mesmo local. Nós passamos sempre pelas mesmas ruas, fazemos as mesmas coisas, estamos robotizados. Nós levantamos, às vezes pegamos o telemóvel, alguém liga a televisão, aí você está criando maus hábitos, né? Então, a dúvida, ela pode te ajudar. O que é que eu estou fazendo? Eu estou perdendo tempo com isso ou eu estou ganhando tempo com isso? O que isso está me ajudando espiritualmente? Como que eu vou vencer no dia a dia? Como que eu vou romper? Como que eu vou sair dessa situação? Aí você tem a resposta, mas você não dedicou tempo para buscar a resposta. É por isso que Jesus disse, né, a palavra de Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Então, nós só achamos o que nós buscamos. Se você tiver fé, mas ficar estagnado, se você tiver uma fé e ela não tiver ação, atitude, não vai servir para nada. É como eu estar com esse copo com água aqui, eu estou com muita sede. Note que o copo está próximo da minha boca, mas eu não bebi a água. Resolveu alguma coisa? Não. Enquanto ele estiver aqui, e assim é a fé. Às vezes a fé está dentro de nós, está em nós, mas nós não utilizamos. E o sexto ponto, a fé não elimina as nossas dúvidas, mas as coloca na direção mais próxima das respostas que procuramos. Então já falei um pouco sobre isso aqui. A fé não elimina as nossas dúvidas, mas ela vai nos colocar na direção. E se eu quero conhecer de alguma coisa, eu disse aqui, por que os jovens estão ficando tão ricos
na internet, tendo vida maravilhosa, sensacional, ganhando muito dinheiro. Eu tive uma dúvida, né? Então, eu peguei essa dúvida e estou movendo ela na direção para buscar uma resposta. Então, isso é muito importante. Você talvez vai hoje criar, enquanto eu estou falando aqui, você vai despertar para algumas dúvidas e você vai começar a pesquisar. Nós estamos hoje numa época que aqui, esse telemóvel, a internet, ela responde muitas coisas, mas nós temos que trilhar o caminho certo. A palavra de Deus, ela nos ajuda, nos orienta, elas são balizas para nós não fugirmos nem para a esquerda, nem para a direita. O nosso caminho é em frente e sempre olhando para Deus. Então, a fé não vai eliminar as dúvidas. Porque tem muita gente que afunda nas dúvidas e fala assim, eu fiquei incrédulo, eu não acredito mais na Bíblia, eu não acredito mais no Evangelho, eu não acredito mais em igreja, porque essas pessoas, elas deixaram a dúvida tomar o lugar da fé. Note a diferença. A fé, ela pode caminhar com a dúvida sadia, mas a dúvida não caminha com a fé. Percebeu? Então você hoje tem que fazer uma escolha. Você tem fé ou tem dúvida? Ou você tem fé e uma dúvida positiva, uma dúvida construtiva, uma dúvida que não vai deixar você empacar, uma dúvida que vai colocar os seus hábitos em questões. Então, a fé não elimina as nossas dúvidas, mas nos coloca na direção mais próximas da resposta. Por que eu coloquei próximas? Porque talvez nós não teremos todas as respostas. Talvez você está orando, Deus, por que eu estou vivendo assim? Por que está acontecendo isso comigo? Talvez você não vai ter a resposta agora, mas você terá a resposta daqui uns meses ou alguns anos. Eu já vivi assim. Há pouco tempo, Deus levou 9 meses para me dar uma resposta. Lembra lá o apóstolo Paulo, né? Ele disse assim, é interessante, ele fala sobre o espinho na carne. O texto fala assim, eu orei 3 vezes, mas o Senhor não tirou o espinho. Mas aí Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Então, Paulo orou 3 vezes e depois veio a resposta. Talvez nós estamos orando há 1 ano, há 2 anos, 5 anos, e ainda não veio a resposta. E é interessante que ontem, na Manhã com Deus, na presencial, todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, na nossa igreja, ali em Ponta Delgada, nós temos a oração, Manhã com Deus. E ontem uma irmã deu um testemunho, que ela tinha feito uma oração, um jejum, uma campanha no monte de oração, e depois de um ano veio a resposta, e ela tinha esquecido. E ela recebeu um e-mail com a resposta daquela documentação depois de 1 ano. Note então a importância de que nós temos que a fé não vai eliminar as dúvidas, mas nós devemos esperar em Deus, porque a dúvida sadia, ela pode te ajudar. Agora, 7º ponto, a nossa fé pode mover montanhas e as nossas dúvidas podem criá-las. Então, a sua fé, ela vai ser importante no seu dia. E a sua dúvida pode criar montanhas. E eu peguei aqui algumas reflexões na internet, 2, que eu achei muito interessante. O texto fala assim, eu não sei quem é o autor, mas fala assim, você não pode escapar de uma prisão até que reconheça que está em uma. As pessoas que escolheram viver dentro dos limites de suas antigas crenças continuam a ter as mesmas experiências. É preciso esforço e compromisso para quebrar velhos padrões. Outra reflexão. Uma diferença entre as pessoas de sucesso e todo o resto é que as pessoas de sucesso agem. Mais uma reflexão. A mente subconsciente não pode dizer a diferença entre o que é real
e o que é imaginado. E a última reflexão: seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. O que acontece por dentro mostra por fora, é mostrado por fora. E agora nós vamos ver aqui em Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Note aqui essa história bíblica. Jesus estava no barco com seus discípulos, no mar da Galileia, levantou uma forte tempestade e Jesus veio andando por cima das águas. Todos conhecem esse texto. E Pedro e os discípulos, assustados, pensaram que era um fantasma. Eles acreditavam em fantasmas, né? E acontece que eles gritaram de medo, pânico, já estava acontecendo ali coisas terríveis. E Pedro teve na impulsividade. Eu estava pensando no que motivou a Pedro a ter esta atitude. Imagina a situação, você dentro de um barco, tudo escuro, água, vento, tempestade no mar. Quem já passou por isso sabe o que é. Eu nunca passei, né? Já andei de barcos várias vezes, já andei de vários tamanhos de barcos, mas eu sei que é complicado. Mas imagina a situação. E os discípulos ficaram com medo porque viram uma pessoa andando em cima d'água. Isso é normal, gente? Não é normal. Tenta ver aqui do lado que Pedro estava vendo. Nós sabemos a história hoje, né? Nós só criticamos a Pedro, mas eu quero ver, eu estive refletindo sobre o antes. E Pedro ali naquela situação, todo mundo vendo aquele ser chegando, aquele corpo andando em cima d'água, você não tem noção o que é, se é um fantasma, se é um vulto, se você não está enxergando bem, ou se você já morreu e nem sabe se morreu. É uma situação que você ficou ali paralisado, de dúvida, mas de repente, Pedro teve uma iniciativa. Se é tu mesmo, mande-me ir até aí. Até aí Pedro não paralisou. Ele tomou uma iniciativa que eu não sei se eu tomaria. Eu iria esperar Jesus chegar até no barco, ou você não? Eu iria esperar Jesus chegar até o barco. Mas Pedro teve uma decisão ali no momento entre a dúvida e a fé. Foi tudo muito rápido. Às vezes na nossa vida vai ser rápido. Você tem que tomar uma decisão entre a dúvida e a fé. Aí Pedro, ele teve uma decisão muito rápida. Eu não sei se ele já percebeu que era Jesus, mas eu acho que não. Porque ele diz assim: se tu és mesmo Jesus, o Cristo, me leva até aí. E Pedro foi. O mais incrível é que Pedro teve coragem, na hora da dúvida, tomou uma decisão e ele fez uma coisa que eu nunca fiz, você nunca fez, e até agora na Bíblia eu acho que mais ninguém fez. Só Pedro e Jesus andaram em cima d'água. Mas foi no momento de dúvida. Uma dúvida construtiva, uma dúvida sadia. Ele transitou rapidamente ali, né? Mas só que depois que ele viu Mateus 14:31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele começou a afundar quando ele observou a tempestade. Então, olha como a dúvida é. Pedro saiu da dúvida do fantasma, transitou para a fé. Da fé, ele desafiou Jesus, falou: Jesus, se é o Senhor mesmo, me manda ir aí. Jesus deu a mão a Pedro. Pedro saiu do barco, teve fé. Quando ele andou sobre as águas, veio um vento e ele perdeu ali, ele começou a andar em dúvida. Aí Jesus falou para ele, né? E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Caramba, eu acho que Pedro e Jesus iam atravessar, deixar aquele barco para trás e chegar na outra margem. Você já imaginou? Talvez tenha um momento na nossa vida que Deus quer fazer isso conosco. Ele quer, mas note que nós não podemos soltar a mão dele. Note que a tempestade continuava, sim ou não? Os problemas estavam ali. Mas Pedro, ele continuou segurando nas mãos de Jesus,
Mas quando ele observou ali aquela tempestade, aí ele começou a afundar e Jesus resgatou Pedro. Então, mesmo você duvidando, mesmo você naufragando, a sua fé pode te resgatar. E em Tiago capítulo 1, versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então note aqui que a dúvida bíblica, a dúvida ela é como uma tempestade, um vento. E se você não for firme, você vai ser como uma onda do mar. Se você não estiver firme, você não vai estabilizar a sua vida. Você vai ser lançado de uma parte para outra. Sabe aquela pessoa que não para no trabalho, não para em um casamento, não para em uma igreja, não desenvolve o seu ministério, ela começa um negócio hoje e não avança, é a dúvida. Ela não acredita em Deus, pode ser que ela não esteja firmada em Deus, então ela começa a oscilar, ela é aquela pessoa que está sempre transitando em muitas coisas. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Agora, eu não posso julgar a sua oração, eu não posso julgar a sua fé, mas Deus sabe. Deus é o único que conhece o nosso coração. O salmista fala, ainda a palavra não me chegou à boca. Você nem começou a orar, Deus já sabe. Você nem abriu a sua boca, ainda a palavra não chegou à boca, Deus já sabe. O meu levantar, o meu caminhar, o meu deitar. Então por que é que nós oramos? Eu costumo dizer aqui, nós oramos para que eu saiba que Deus sabe. Nós oramos para que o mundo espiritual saiba que nós continuamos firmes. Mesmo com dúvida, nós estamos firmes na fé. Mesmo com a tempestade, com as ondas da vida, eu continuo firme na fé. Mesmo duvidando, uma dúvida positiva, mas não destrutiva. Note que eu notei aqui, que eu disse aqui, Pedro transitou de uma dúvida duvidosa para um momento de fé e depois para uma dúvida novamente. Mas ele teve a consequência, porque Tiago fala, né? Peça, porém, com fé e nada duvidando. E ele dá o exemplo. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E o que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, note que a dúvida vai te tornar instável. E o último texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 8, porque andamos por fé e não por vista, mas temos, eu gostei dessa palavra, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter confiança na vida eterna, confiança na salvação. Você agora tem confiança se você morrer hoje. O que vai acontecer com a sua alma? Você acredita numa reencarnação? A Bíblia não prega reencarnação. Você acredita que haverá um juízo? A Bíblia ensina sobre o juízo de Deus. Você acredita que tudo que o homem semear, ele vai colher aqui na terra e na posteridade? A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina sobre o juízo e o julgamento de Deus. Então, Paulo aqui está dizendo, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Acreditando ou não, nós vamos deixar este corpo um dia. Eu não sei a hora, você não sabe a hora, mas vai acontecer. Então nós temos que nos preocupar em colocar nossa fé, não só no natural, não só no dia a dia, mas numa eternidade com Deus. Porque todas as coisas passarão. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará.
Então é muito importante você pensar também na sua posteridade, colocar fé no seu futuro depois da morte. Você já pensou o dia que você deixar esse corpo? Nós somos um espírito, esse corpo é pó, vai voltar para a terra, nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai olhar para nós e vai falar o quê? Ele vai poder te chamar de servo bom e de servo fiel? Eu sei que nós erramos, nós falhamos, não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a todos os dias crescer na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então você pode fazer uma oração, entregando a sua vida a Deus. Fala para Deus: Deus, eu entrego minha alma, o meu espírito em tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Aí você vai dizer: Espírito Santo, me guia na verdade. Me guie da dúvida para a convicção. Perdoa todos os meus pecados. Amém? Esta oração é uma oração poderosa. É uma oração que você convidou o Espírito Santo a entrar na sua vida e te guiar. E você vai começar a refletir, a pensar com dúvidas construtivas a respeito da palavra e não com crítica, né? Tem um livro muito famoso que chama E a Bíblia Tinha Razão. Esse livro conta a história de um homem que tinha dúvidas da Bíblia. Mas ele não ficava criticando, ele não ficava escrevendo besteiras nas redes sociais, ele não ficava confrontando religiões. Sabe o que ele fez? Ele veio para a Europa, ele vivia na América, ele veio para a Europa e começou a estudar os manuscritos, começou a estudar a história bíblica, e ele converteu e hoje é um pastor. E ele escreveu o livro, E a Bíblia Tinha Razão. Ele começou com uma dúvida destrutiva e passou para uma dúvida construtiva. Então, todas as áreas da nossa vida, se você tem uma dúvida construtiva, ela vai te ajudar. Mas se você tiver uma dúvida destrutiva, vai te destruir. E assim acontece no final da nossa vida. Quando nós estivermos partindo desta terra, deixando esta habitação terrena, como Paulo fala em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Eu não estou vendo o céu, eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo anjos, eu não estou vendo nada com meus olhos naturais, mas com a minha fé, baseada na Bíblia, nas experiências espirituais que eu tenho, que são muitas, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem eu tenho crido. E aqui, porque nós não andamos por vista, mas por fé. Mas temos confiança que nós vamos habitar com o Senhor. Ok? Então fica aí essa reflexão hoje. Eu achei uma reflexão muito importante para nos ajudarmos aqui sobre o tema, né? Fé ou dúvida? E agora nós vamos ter o momento de usar a nossa fé. A oração da fé. Ela traz luz na escuridão. A oração da fé traz sabedoria aonde tem falta de sabedoria. A oração da fé traz fé no lugar da dúvida. A oração da fé liberta o oprimido. A oração da fé ressuscita mortos. A oração da fé tira você da cova dos leões, como Deus fez com Daniel. Talvez você hoje está numa tribulação, está dentro da cova. Deus não te tirou da cova, mas Ele tampou a boca dos leões. Deus permitiu você chegar onde você chegou, para você ver que o poder de Deus é maior do que você imagina. E a oração da fé vai te mostrar, vai abrir os seus olhos para a realidade. E eu quero orar especialmente agora, para você que está passando por depressão, você que está em dúvida com a vida, você que está decepcionado com a vida, você que está hoje
transitando entre a dúvida e a vida. Você que está pensando, nada dá certo, eu não consigo realizar, concretizar nada na minha vida, a oração da fé vai trazer luz nesse caos, como eu preguei ontem sobre o caos. Talvez a sua vida esteja mesmo um caos, mas Deus vai colocar luz. E disse Deus, haja luz. E quando há luz, você vai começar a enxergar o que está errado na sua vida para começar a corrigir. E há coisas que nós vamos corrigir que vai levar anos, vai levar dias, mas a oração da fé agora é para você que está nessa situação. Você que não aguenta mais viver o que você está vivendo. E não quer dizer que a situação vai mudar, mas Deus vai encher o seu coração de alegria, de paz inexplicável. Você vai ver a casa caindo, mas você vai ficar de pé. Você vai ficar firme. Você vai sair, vai para a vida, vai fazer sua caminhada, vai exercitar, vai cuidar da sua casa, vai cuidar daqueles assuntos pendentes que estão ficando para trás, que estão acumulando, mas você vai ter uma energia agora diferente para vencer. Amém? Então você, a primeira oração da fé é para você que está nessa situação aí. Pai querido, o Senhor é poderoso. O Senhor é forte. O Senhor é o Deus que sonda mente e corações. E nesta oração da fé eu quero interceder juntamente com esta pessoa agora, que precisa sair deste estado de aprisionamento mental, emocional, sentimental e até espiritual. Esta mulher, este homem que está desiludido com a vida, cansado, desesperado, sem esperança, ó Deus amado, de um futuro melhor. Ó Deus, nós estamos neste momento na oração da fé, pedindo ao Senhor duas coisas. Se o Senhor quiser e chegou a hora, o Senhor vai mudar todas as circunstâncias. Mas se não chegou a hora, o Senhor vai nos mudar internamente. Nós vamos tirar a dúvida e vamos olhar com fé. Nós vamos ter uma dúvida sadia, mas nós vamos permanecer firmes nas promessas do Senhor. E eu peço a Ti agora, visita esta mente cansada, esta alma abatida, este coração, ó Deus, que não tem paz, essa pessoa que não consegue dormir bem à noite, essa pessoa que anda irritada, anda, Senhor, sem uma perspectiva, que está deixando, procrastinando as situações para resolver no dia a dia. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora te dê força, que o Espírito Santo seja a luz dos seus olhos, que o Espírito Santo seja a voz que você vá ouvir nesse dia, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo paz e vida sobre a sua mente agora, em nome de Jesus. E vamos orar agora pelas pessoas enfermas. Se você tem aí alguma enfermidade ou conhece alguém, você vai usar a sua fé para orar por esta pessoa enferma. E vamos pedir a Deus que esteja nos dando a capacidade também de, mesmo na dúvida, transitarmos para a fé. Pai querido, nós oramos, ligamos a nossa mente, o nosso coração a Ti neste momento, pelas pessoas que estão enfermas, enfermidades, ó Deus, que tem atrapalhado esta família, que tem paralisado esta pessoa na cama, essa pessoa que precisa, ó Deus, de uma recuperação pós-cirúrgica, e a situação não está a correr bem, há aí uma inflamação, uma infecção. Pai, coloca Tuas mãos sobre esta ferida agora, sobre essa cirurgia. Deus, eu acredito também que o Senhor pode trazer a cura no mundo espiritual. Ó Deus, quem cura não sou eu, mas é o nome de Jesus. E se há alguém enfermo agora, Senhor, com alguma dor de cabeça que não passa, ó Deus, problema na coluna,
Ó Deus, essa pessoa que está, ó Deus, acamada, paralisada, Senhor, nos seus músculos, nos seus nervos, alguma doença no rins, coloca tuas mãos agora, Senhor. Algum cálculo renal, alguma dor abdominal que essa pessoa não sabe o que é, coloca tuas mãos e traga alívio agora em nome de Jesus. Pai, eu oro na oração da fé e peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde do corpo desta pessoa agora em nome de Jesus, esteja no hospital, esteja, ó Deus, no ambiente, ó Deus amado, no leito da dor, mas o Senhor pode enviar o socorro presente na hora da angústia. Coloque a tua paz, tira esta dúvida agora, Senhor, e coloque a fé, que vai passar este momento, porque esta pessoa está recebendo agora uma porção, ó Deus, uma porção de fé, uma porção, ó Deus, de vida, aonde havia dúvida, vai haver vida, e receba a cura aí agora, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então, muito obrigado por permanecer aqui. Daqui a pouco nós vamos estar disponibilizando aí estas lives. E não se esqueça, eu preciso de ajuda no meu canal do YouTube, Pastor Jairo José Silva. Coloca lá, se inscreva no meu canal, envie para mais pessoas. Vamos bater a meta aí esse fim de semana, né? Vamos atingir 200, porque a meta é passar de 1.000 pessoas e de 4.000 horas de visualização. Então, quanto mais pessoas assistirem ali durante um ano, 4.000 horas, o meu canal ele vai ser um canal que vai atingir mais pessoas. E nós queremos atingir aqui principalmente os Açores, né? Nós não temos condição financeira ainda de ter um programa de televisão, um programa de rádio. Então estamos aqui usando aqui esse canal aqui maravilhoso que é o Instagram, o Facebook e o YouTube. E não se esqueça, envie o seu pedido de oração. Não fique com vergonha, não fique tímido. Nós não vamos falar o seu nome para ninguém. Estamos orando aí por pessoas, já umas 4 ou 5 pessoas aqui da ilha de São Miguel, né? E por pessoas no Brasil também, no Canadá, que já enviaram os seus pedidos de oração. É bom enviar para eu saber a área que nós vamos estar orando. Estamos orando de madrugada, estamos orando todas as quartas-feiras presencialmente na igreja MCI São Miguel, e na última sexta-feira do mês agora, né? Que eu creio que já é essa semana, hoje é dia 23, isso. Então, sexta-feira agora, estaremos no monte aqui, orando pelos seus pedidos. Pode enviar em particular. E eu queria que você também comentasse aí no vídeo se a palavra foi boa, se a palavra te abençoou, mesmo você que vai assistir depois, né? Isso vai me ajudar, vai me motivar aqui a continuar com esse trabalho, porque dá trabalho, né? É umas 2 horas para preparar uma live dessa, mas eu sei que ela está atingindo muitas pessoas. Que Deus te abençoe, um abraço dos Açores, e não se esqueça, né? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Deus te abençoe, um abraço.